Você aí, você se questiona acerca da orientação sexual das mulheres desta página aqui? E desta? E sobre a orientação sexual dos homens desta página aqui? E desta página aqui? Quando se trata de homens, eu tenho certeza que uma boa parte das pessoas se questiona se os caras desses perfis aí que eu mostrei são ou não são gays. É como se, em primeiro lugar, houvesse um problema em ser gay, o que não há. Na minha opinião, o problema existe em ser homofóbico, mas não em ser gay. E como se, em segundo lugar, um homem ser vaidoso, se cuidar, se embelezar, independentemente do que ele considere belo ou não, fosse sinônimo de ser homossexual. Eu tô falando isso porque, por esses dias, umas duas páginas aí do Instagram dedicadas à beleza masculina, essa coisa toda, publicaram umas fotos minhas. E daí veio uma galera privadamente aí, né, Instagram, WhatsApp, enfim, tirar uma onda, né, alguns perguntaram inclusive se eu tinha virado homossexual, e eu disse que não, né, que eu era hétero e tudo mais, teve uns que acreditaram, teve outros que não, mas sobre isso daí eu vou falar um pouco, eu vou falar mais daqui a pouco. Então eu refleti um pouco sobre isso, né? Escrevi um roteiro, inclusive estou olhando para esse roteiro aqui, e decidi fazer um vídeo sobre esse assunto e outros assuntos aí relacionados, né, para gerar um debate. O que eu acho que ocorre na nossa sociedade machista é que o objeto de desejo sexual é a mulher. A mulher na nossa sociedade, infelizmente, não é sujeito, ela é objeto. O sujeito, aquele que deseja, né, aquele que age e que deseja, é o homem e não a mulher. Sendo a mulher relegada ao papel de ser objetificada. É o homem que escolhe suas parceiras. Você já viu mulher dando em cima de homem? Eu não vejo muito não, hein? Eu vejo muito pouco. Então é o homem que escolhe suas parceiras, mas a mulher não tem a liberdade de escolher seus parceiros. Isso, felizmente, né, ainda bem, aparentemente está mudando, e além disso, note-se que eu estou falando a partir da perspectiva machista da nossa sociedade atual. Não estou dizendo que eu concordo com isso, aliás, eu discordo muito. Nesse sentido, o objeto de desejo, que é o feminino, é o mesmo objeto que precisa se embelezar de maneira a atrair o sujeito desejante, né, que é o homem. Portanto, o embelezamento é em si considerado um ato de mulher. O lugar da beleza é um lugar feminino. E sendo um ato, o ato de se embelezar, considerado essencialmente feminino pelo machismo homofóbico da nossa sociedade, e dado que quem é mulher, né, se atrai por homem, de novo, segundo a crença da machista da nossa sociedade, a gente sabe que existem mulheres lésbicas, tá? É, Logo, um homem se embelezar é o mesmo que um homem com uma espécie de alma feminina, né? Ou seja, um homem que gosta de homem. É tanto problema que esse tipo de crença fajuta tem, que eu nem sei por onde começar, porque não considera, em primeiro de tudo, né, que não possa existir uma homossexualidade feminina, que é errado, né? Existe homossexualidade feminina, e que isso é algo normal, né? É perfeitamente normal existir uma homossexualidade feminina, mesmo valendo para a homossexualidade masculina, é perfeitamente normal isso daí. Além disso, existe uma suposição que um amigo meu me soltou e eu achei muito, muito interessante, que foi o fato de o lugar da mulher por muito tempo ter sido e ainda ser, talvez, considerado o lugar da futilidade. Aquilo que é realmente importante é considerado como sendo algo masculino, né? Então, note, por exemplo, que por muito tempo é, o homem, né, foi o provedor, né, da família, aquele que trabalha, que coloca comida na mesa e tudo mais.
E, portanto, né, seria isso, né, o fundamental, não é? Como se cuidar dos filhos, por exemplo, não fosse um trabalho tão importante quanto, se não mais, né? E sobre isso nunca é demais retratar que a violência e maus tratos contra crianças ainda é muito grande, tá? Então, tudo aquilo que teria a ver com o feminino seria algo secundário, incluindo a questão do embelezamento, né? O que, na minha opinião, é um erro, né? Visto que a estética é não apenas muito importante, como é fundamental. Vou falar um pouco sobre isso mais à frente. Né? Estética não é necessariamente superficialidade, tá? E falando um pouco mais sobre essa questão, a gente tem o fato de os homens em geral darem uma importância muito grande, grande demais inclusive, à beleza física, ou melhor dizendo, ao que eles percebem como sendo o belo, né? Uma vez eu estava vendo um debate entre dois youtubers, né, um homem e uma mulher. O cara, ele era um pouco mais à esquerda politicamente, assim, centro-esquerda, e a mulher estava mais à direita. Né, e a mulher perguntou assim, o cara, olha, na tua opinião, o que um homem deve fazer... Aliás, o que um homem deve fazer para atrair as mulheres? Né, aqui ela estava se referindo assim, né, aquela primeira atração, né, o começo de um relacionamento e tal. O que um homem deve fazer para tipo, ele começar a se relacionar com uma mulher e tipo, aquilo ali virar um relacionamento sério, né, no começo de um relacionamento. Aí ele disse assim, o cara dizendo, né, o homem ele tem que se cuidar, né, tem que tentar se embelezar, pô, ele não precisa ser necessariamente, tipo, considerado um homem segundo os padrões de beleza hegemônicos da nossa sociedade, mas ele também, né, é muito importante, fundamental que o homem seja atencioso, gentil, que trate a mulher bem, que seja parceiro, companheiro, que goste de uma boa conversa, né, tenha coisas a oferecê-lo do ponto de vista cultural, não é? Enriquecê-lo, né, culturalmente, que eu quero dizer. Enfim, aí ela perguntou assim, ao youtuber, né? E o que que uma mulher deve fazer para atrair os homens? Ela perguntou pro cara, né? Aí ele disse, olha, você tá perguntando acerca do homem médio, dos homens heterossexuais em geral, você tá desconsiderando casos mais específicos, né? Assim, pontos fora da curva e tal, né? Ela disse, é isso mesmo. Olha, sinceramente, seja gostosa. Ponto. Ela disse, pô, nada mais? Uma mulher atrair um homem heterossexual médio, só ser gostosa mesmo. Não precisa de mais nada não. Né? A maior parte dos homens só se importa com isso mesmo. E o cara falou isso, por sinal, de uma maneira crítica, tá? Ele não tá concordando com isso, como aliás eu não concordo com esse tipo de atitude que os homens têm, mas eu concordo com a avaliação dele, o que é algo muito infeliz, né? Ou seja, ele estava criticando essa atitude dos homens heterossexuais, da média dos homens heterossexuais. Então é esse, na minha opinião, o nível de superficialidade e imbecilidade do homem heterossexual médio. Eu falei agora há pouco, né, que a estética não é algo superficial, né, de maneira alguma e tal, e inclusive disse que ela é algo importante pra caramba e tal, mas eu gostaria de dizer que nesse caso específico, tá, que fique bem claro, eu estou falando que o superficial é apenas se importar com a estética, tá, do que dos relacionamentos afetivos amorosos, porque as pessoas elas não são apenas... Desculpe. As pessoas elas não são apenas corpos físicos que caem com a força da gravidade e com os quais você estabelece uma relação puramente carnal de sexo e tudo mais, mas sim são seres dotados de intelecto, de muitos sentimentos, de cultura, etc, etc. Então é nesse sentido específico que eu digo que o homem heterossexual médio é superficial, mas não que a estética em si seja superficial, é bom diferenciar isso daí, tá? Bom, de qualquer maneira, a atração e a beleza física existem. Isso é uma questão ainda até mais profunda que tem a ver com arte e tudo mais, que talvez demandasse até um outro vídeo, mas a minha ideia particular é que a estética, isto é, a forma, né, porque a estética se refere à forma de algo, né? Então a minha ideia é que a estética e, portanto, o belo e a arte são inelutáveis. Inelutável é tudo aquilo contra o qual é impossível de lutar, né? Algo que é invencível, implacável e tal. Então não existe como você lutar contra a estética. A estética existe, né? Ela é parte essencial da vida humana, inclusive. Nesse sentido, eu tenho uma dificuldade muito grande de acreditar naquelas pessoas que dizem assim: eu não me importo com a beleza física.
Isso pra mim é mentira, tá? Eu acho isso uma grande mentira. Você pode até não se importar com a beleza física, da mesma maneira que as pessoas ao seu redor se importam. Você pode até achar belo aquilo que muitas pessoas não acham, e isso daí não tem problema nenhum, tudo bem, tranquilo. Agora, você me dizer que a forma física de um corpo humano não tem causa atração, na minha opinião, é a mesma coisa que você me dizer que nenhuma música, filme, série, livro, quadro, escultura, videogame, qualquer forma de arte aí, não te apetece, não te atrai, né? Pois é como se você dissesse que você não possui a habilidade de apreciar esteticamente o mundo. E assim, eu não conheço nenhuma pessoa que não goste de alguma forma de arte, por exemplo, né? Mas apreciar esteticamente o mundo é justamente um dos fundamentos que faz daquilo o humano ser humano, né? Então é como se, na minha opinião, você estivesse dizendo que você não é humano, né? Então, tudo bem, talvez a galera já tenha inventado aí robôs dotados aí de inteligência e capazes aí de pensar por si próprios e dotados de cultura, inclusive. E eu não fiquei sabendo, né? E talvez eu seja um deles aí. Se você for, ok. Mas assim, voltando um pouco à questão da homossexualidade masculina, a coisa, por outro lado, ela fica um pouco confusa na cabeça de algumas pessoas porque são vários os homens homossexuais, né, que performam o feminino, né? Aliás, até um dia desses, se achava que homens homossexuais são homens que necessariamente performam o trejeito feminino, né? O homem efeminado, como se chama. Por sinal, não existe problema nenhum né, em existirem homens efeminados, né? Claro, eu acho que a essa altura isso deve ter ficado implícito na minha fala, né? E eu falei em performar agora há pouco, porque no fim das contas é isso, né? Que todos nós, 24 horas das nossas vidas, fazemos. A gente performa nossos atos. Nenhum dos nossos atos são naturais, entre aspas, né? Da maneira como o senso comum entende a natureza, né? Porque todos os nossos atos, sem exceção, na minha opinião, enquanto alguém aí que né, tem formação na área das ciências sociais, todos os nossos atos são atos socialmente aprendidos e, portanto, são atos culturais e, portanto, são atos são atuados, né? São performados. Nós somos todos atores aí numa grande peça de teatro, num grande filme, né? Como uma grande série, como você quiser encarar. E eu aqui, neste momento, né, gravando esse vídeo, né, postando meus vídeos treinando, eu sou um ator, né, você aí, né, tirando fotos, né, com os amigos na praia, você também é um ator, uma atriz, né, buscando aí, né, os melhores ângulos, né, de maneira a ficar mais belo, mais bela e tudo mais, de acordo com o que você acha que é belo, enfim, todos somos atores, né. Então, gente, o vídeo acabou ficando grande pra caralho, tá? Então eu resolvi dividir o vídeo em duas partes, tá? Eu vou publicar aí a primeira parte, né? Que foi essa daí que vocês acabaram de assistir. E aí depois eu publico a segunda, tá? É nóis.